A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 11 da revista produzida pela equipe do EBD em Foco, a revista sobre escatologia. E esta lição vamos falar sobre o juízo final. Bem, na verdade, como você vai ver durante a aula, esse tema ele ficou um pouquinho incompleto, porque a aula nós não vamos falar somente do juízo final, mas vamos falar também da ressurreição dos mortos. Então o tema correto seria a ressurreição e o juízo final. Mas como a gente publicou somente com o título juízo final, o pessoal já baixou assim, resolvemos deixar esse tema já, né? A maioria baixou a revista já, a nossa revista é gratuita, você pode baixar ela na descrição do vídeo, tem aí o link para você baixar a revista. Então a gente não mudou o tema, no entanto, a aula vai falar também da ressurreição, mas vamos falar também do juízo final. Então são dois tópicos que serão abordados e tópicos muito importantes para a fé cristã. Nós precisamos entender a questão da ressurreição e do juízo final, a questão do juízo, assim, muitos falam assim, a gente não vai passar pelo juízo final, os salvos não vão passar pelo juízo final, somente os ímpios, então eu não preciso estudar esse tema. Não é bem assim, é um tema que é bíblico, nós temos que sim apresentar a ideia do juízo, é até mesmo um tema muito útil na questão do evangelismo, não para amedrontar as pessoas. Tem gente que querem usar a ideia do juízo final para colocar medo nas pessoas, para que as pessoas possam se converter. Essa não é a ideia, tá? Falar do juízo final no evangelismo, na pregação evangelística, né, não é para você amedrontar, mas é para apresentar aqui, de acordo com as escrituras, que no final tudo que nós fizermos vai ser julgado. Tá? Então, no caso, nós teremos que prestar conta. As pessoas acham que podem andar de qualquer forma, praticar qualquer tipo de pecado, fazer qualquer coisa, que nada vai acontecer. Então tem que deixar bem claro que o juízo final é ali a prestação de contas da pessoa com Deus. A gente vai falar disso. É claro que aqui não é um júri no sentido natural da palavra, onde vai ter um advogado de defesa, um advogado de acusação, tal. Não é isso, tá? É Deus declarando a sentença ali para os ímpios, mas os ímpios que serão julgados, serão condenados ali, eles irão entender o motivo da condenação, tá? Até mesmo a questão do juízo, para que essas pessoas possam entender por que elas estão sendo condenadas. A questão do juízo também é muito importante por causa da essência do próprio Deus. Se nós tivéssemos um Deus, se crêssemos num Deus que não é justo, um Deus que não pune o pecador, esse Deus ele não seria um Deus verdadeiro, ele não seria um Deus completo. Então Deus, para ser Deus, ele é amoroso, ele é misericordioso, mas ele também é juiz, ele é o justo juiz. Então a ideia de julgamento, de juízo, é uma ideia que está tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tá? Então isso aqui faz parte também do caráter de Deus. Então você vai acompanhar a aula, você vai entender melhor aí durante a ministração da aula. Eu tenho certeza que você vai aprender. A aula que é com slide em PowerPoint, que você pode adquirir esse slide no site ebdenfoco.com para você usar na sua igreja, quem sabe para ministrar um culto de ensino, ou quem sabe na EBD da sua igreja você pode ministrar também este conteúdo na EBD da sua igreja, e aí, né, quem sabe edificar os irmãos da sua igreja com um ensino sobre escatologia. Então acesse aí ebdenfoco.com. Além do nosso conteúdo próprio, temos também conteúdo da revista CPAD, inclusive já estamos nos preparando para o próximo trimestre, tá? O quarto trimestre, vamos tratar da revista CPAD, né, estarão disponíveis aqui no site ebdenfoco.com. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. A temática em foco fala assim, ó: há um certo sentimento de medo a respeito desse evento escatológico. Contudo, temos que compreender que para os salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro, o julgamento final tem caráter excepcional, pois ali a plenitude da justiça de Deus se cumprirá. É assim, os salvos não estarão participando do juízo final, a não ser ali os salvos do final da grande tribulação, que estarão no juízo final não para condenação. Tá? Não para condenação, mas a gente vai tratar desse tema lá na frente, não se preocupe. O que nós estamos falando aqui é a igreja de Cristo, né, que foi comprada, lavada no sangue do Cordeiro. Esse povo, eles não vão passar, né? Aqueles que foram arrebatados, que subiram no arrebatamento, eles não passarão pelo juízo final, porque a justiça de Deus já se cumpriu em Cristo na vida deles. Agora, aqueles que não creram em Jesus como Salvador, esses sim, vão se encontrar ali no juízo final para a condenação. A nossa passagem bíblica principal se encontra em Apocalipse 20, de 11 a 15.
Essa passagem eu não vou ler para ganhar tempo aqui no nosso vídeo, mas nós vamos falar dela durante a aula. Então, uma passagem de uma visão de João é do grande trono branco. Então, quando a gente fala de juízo final, trono branco, estamos falando da mesma situação. Introdução. Vamos para a nossa introdução. Nesta lição, trataremos sobre questões elementares para a fé cristã. Iremos tratar sobre a ressurreição dos corpos, uns para a glória eterna e outros para a perdição infinita. Quando acontecerá esta ressurreição e qual será a qualidade e natureza? A gente vai falar desses temas aqui, como eu avisei no começo, vamos falar da questão da ressurreição, uns para a glória eterna, outros para a vergonha eterna. Então a gente vai ter essas duas ressurreições, que são dos salvos e dos ímpios. Então a Bíblia deixa bem claro que no final todo mundo vai ressuscitar. A ressurreição dos mortos não é uma exclusividade dos salvos. Vai acontecer também para os ímpios. No entanto, tem diferença aí. Os ímpios não irão ressuscitar com um corpo glorioso como os salvos. Os ímpios, eles vão ressuscitar para a vergonha eterna, porque eles serão condenados. Então aqui a gente vai ter, sim, a ressurreição de salvos e ímpios, e a gente vai ver direito durante a aula. Aqui é só a introdução, tá? Falaremos sobre o juízo final, suas consequências, tanto para o justo quanto para os ímpios. Então a gente vai explicar essa questão da participação ou não dos justos no juízo final. Então, vamos chegar lá nessa parte. E como este episódio revelará todas as coisas, inclusive a grandeza e o poder de Deus. No juízo final, ali todos vão reconhecer de fato que Cristo é o Salvador e que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Vai reconhecer aí que eles erraram, que eles pecaram e por isso merecem a condenação. Tópico 1. A ressurreição dos corpos. 1.1. A importância da ressurreição para a fé cristã. Ao olharmos atentamente para o texto de 1 Coríntios 15, veremos algumas verdades bíblicas que clareiam nossa visão a respeito da relevância da ressurreição. Esse texto de 1 Coríntios 15, ele é muito importante para aprendermos sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição ali final. E assim, a gente vai ver que esse tema é um tema assim, fundamental para a fé cristã. Fundamental. Vamos mostrar aqui. Fala assim, Paulo escrevendo lá no 1 Coríntios 15, 13 e 14. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então Paulo está ensinando para essa igreja que vivia num contexto romano assim, do Império Romano, mas era mais numa cultura grega, melhor dizendo, um contexto mais grego, de uma cultura grega, que talvez estava circulando na igreja alguns ensinamentos que os salvos não iriam ressuscitar. Não existe esse negócio de ressurreição. Aí Paulo fala assim, não, peraí, se não tem ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou e a nossa pregação é inútil, a nossa fé é inútil. Tudo que a gente fez aqui não valeu de nada. A gente fala muito da morte de Jesus, porque Jesus morreu para te salvar, porque Jesus morreu, e o sangue de Jesus, e a gente fala muito nesse sentido. Mas a gente nunca deve esquecer que Jesus ressuscitou. Isso é fundamental para a fé cristã, fundamental mesmo. Se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã. Então a ressurreição de Cristo confirma que ele é divino, que ele é Deus e que de fato ele perdoa os nossos pecados. Então a ressurreição é tão importante quanto a morte de Cristo. Então temos que ensinar os dois. Não podemos pregar e deixar somente Jesus na cruz, mas nós temos que falar para o pecador ali que Jesus também ressuscitou, subiu aos céus e hoje ele reina sobre tudo. No contexto em que o apóstolo Paulo fala aos coríntios, o mundo estava fortemente influenciado pela cultura grega da época. Então era ali o Império Romano, a parte ali que ficava a cidade de Corinto, fazia parte do Império Romano, mas era a região da Grécia, então a cultura grega influenciava. Eu aconselho você que é professor da EBD, dar uma estudada no contexto histórico do Novo Testamento, para você entender melhor essa questão, porque os romanos conquistavam os povos, mas deixavam as pessoas com a sua própria cultura, eles não matavam a cultura. Na Judéia, por exemplo, eles respeitavam a cultura, a religião dos judeus. Jesus viveu na Judéia, ali na região da Judéia, mas era o Império Romano que comandava. Então tinha duas leis, tinha as leis romanas e as leis judaicas. Então o imperador romano ele não deixava que a lei
judaica fosse maior ou superior à lei romana, mas tinha um certo controle. Mas, da mesma forma na cidade de Corinto. Então era o Império Romano, mas a cultura, a língua, era tudo relacionado à Grécia. Então a cultura grega, a língua grega, então era assim que eles estavam, nesse contexto. E nesse contexto era completamente inaceitável a ideia de ressurreição dos mortos. Tá? Os gregos, eles negavam por completo qualquer doutrina que falasse da ressurreição dos mortos. Né? Para eles, o corpo era a prisão imperfeita da alma. Eles falavam da dualidade corpo e alma, essa ideia de dualidade, de bom, algo que é bom e algo que é mal, tá junto, mas aí chega o momento da morte onde aquilo que é bom separa daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Tá? Então a alma separa do corpo, no sentido grego, que eles explicavam aqui, era uma libertação. A alma está se libertando dessa prisão. Então essa era a ideia deles, tá? Da morte, que a morte representava a libertação de uma prisão. Então, por essa razão, muitos tinham o evangelho como loucura. 1 Coríntios 1,18, Paulo fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é por poder de Deus. Então, quando Paulo pregava o evangelho naquela região, ali da Grécia, né? Principalmente onde tinha realmente a influência dos gregos. E Paulo falava que Jesus morreu e ressuscitou, e que os crentes um dia irão ressuscitar, aí ele era ali quase que apedrejado, ele era realmente, as pessoas recusavam a mensagem e discordavam realmente de Paulo por causa desse ensino, porque eles estavam falando que a pessoa ia ressuscitar. E ressuscitar, do ponto de vista deles, era a alma voltar para o corpo mau. Tá? Para a prisão, para a sua prisão. Então eles não tinham esse entendimento. Então eles negavam por completo, porque na cultura deles, na religião deles, no que eles ensinavam e viviam, né, a ressurreição era algo ruim, era fazer a alma voltar para a prisão, que era o corpo. Tá? Mas Paulo vai totalmente ser contrário a esse ensinamento e vai mostrar que é fundamental a ressurreição e explicar para eles o que realmente é a ressurreição. Havia também uma ala muito influente do judaísmo, os saduceus, que da mesma forma não aceitavam a ressurreição. Não era somente os gregos, mas os saduceus, que faziam parte ali da religião judaica. Né? Tinha os fariseus, saduceus, essênios, herodianos, zelotes, tinham vários grupos. Mas os saduceus, eles falavam assim, ó, vamos lá, Mateus 22, 23, né? Vamos aqui. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Eles vieram trazer uma questão para Jesus, porque eles não acreditavam na ressurreição, eles negavam a ressurreição. Tem uma passagem de Atos também que fala dos saduceus que também negam a ressurreição. Todos esses grupos exerciam influência sobre aqueles cristãos que começavam a declinar da doutrina da ressurreição. Então eles começavam a ensinar nas igrejas. Então assim, vamos lá, um saduceu que se convertia, nem se convertia. Só que ele não se convertia de verdade, ele se convertia ali pela metade, ele fingia que estava convertido. E aí, quando chegava na igreja que o ensinamento sobre a ressurreição era apresentado, eles começavam a debater, discutir, discordar e disseminar dentro da igreja que a ressurreição não acontecia. Tá? Tanto um saduceu como um grego que se convertia. Agora, aqueles que se convertiam de verdade era diferente, eles estavam atentos aos ensinos dos apóstolos, aos ensinos de Jesus, que falava da ressurreição e da importância da ressurreição, né, para a fé cristã. Né? Em meio a tudo isso, o apóstolo Paulo não recua e afirma que se não há ressurreição dos mortos, é vã a nossa fé. Então Paulo é bem radical aqui na sua fala. Ele fala assim, olha, se você não crê na ressurreição dos mortos, pegue as suas coisas e sai daqui e vai-te embora. Tá? Não volta mais aqui na igreja porque tu está perdendo o seu tempo. Tá? Se você não crê na ressurreição dos mortos, o que você faz aqui na igreja? O que você faz dizendo que serve a Jesus? Não vale de nada a nossa fé, é vã, inútil, não tem validade nenhuma. Então o crente que é crente de verdade, ele tem que crer na ressurreição dos mortos. Ele tem que aceitar isso porque isso é bíblico. Por isso concluímos que a doutrina da ressurreição não pode ser relativizada e muito menos negada.
Alguns dizem que a ressurreição que a Bíblia ensina é uma ressurreição espiritual e que não é uma ressurreição física e tal, e começa com aquele papo totalmente errado, contrariando as Escrituras. Mas não é bem isso. A Bíblia fala da ressurreição do corpo físico. Então, se você nega, se você relativiza, você está negando a fé por completo. 1.2. Ressurreição dos corpos. Agora vamos tratar sobre a ressurreição em si. E para isso devemos compreender que seremos ressurretos pelo poder de Cristo. O que diz João 11:25? Jesus ali, diante da situação que Lázaro estava morto, ele fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa palavra era tanto para aquele momento, para que Lázaro ressuscitasse, quanto para um momento futuro, que aqueles que creem em Jesus como Salvador, no último dia vai ressuscitar. Foi isso que falou a irmã de Lázaro. Eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar no último dia, mas Jesus estava fazendo uma aplicação para os dois casos. Se você quiser confirmar isso aí, você pode ler outras passagens que estão aqui, ó, João 5:26, 28 e 29, João 6, 39, 44 e 54, João 11, 25 e João 17:2. Então o Evangelho de João é tratado bastante sobre esse tema, sobre essa ressurreição. Jesus fala o tempo todo que quem crer nele vai ressuscitar, sim, no último dia. Além do mais, Cristo é as primícias dos que dormem, 1 Coríntios 15:20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Então, primeiro ele ressuscitou e depois os salvos que morreram serão ressuscitados. Então ele está mostrando aí que ele foi o primeiro a ressuscitar, no seguinte sentido de que da ressurreição para a vida eterna, para morar no céu, aquela ressurreição definitiva. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê algumas ressurreições na Bíblia. A Bíblia fala de algumas ressurreições. Tem o filho da viúva de Naim, a gente tem Lázaro. No Antigo Testamento a gente tem casos também de ressurreição. No entanto, esses que ressuscitaram morreram de novo. Tá? Eles ressuscitaram para essa vida aqui mesmo, num corpo igual a esse. Não foi um corpo glorioso. Ressuscitaram e morreram de novo. Agora Cristo, ele ressuscitou num corpo glorioso, algo diferenciado. E aí a gente vai ressuscitar também nesse corpo glorioso, um corpo que não vai mais perecer. Então, nesse sentido, Cristo é as primícias da ressurreição. Ele ressuscitou primeiro, mostrando que isso é possível. Uma questão importante, que se estuda nesse tema é quando isso acontecerá. Quando é que vai ser a ressurreição dos salvos? A ressurreição dos justos acontecerá no arrebatamento, quando Cristo vier buscar a sua igreja. A gente já falou de aulas anteriores sobre o arrebatamento da igreja. Então, os salvos, eles vão ressuscitar ali no arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, a igreja vai ser arrebatada, e ali os que estão mortos vão ressuscitar e os que estão vivos serão transformados. Os mortos irão ressuscitar em um novo corpo, os vivos transformados, como eu falei, Vamos ler a passagem, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Uma passagem maravilhosa que traz esperança para os crentes, para os cristãos, para aqueles que morrem. A morte é algo que ninguém quer passar, todo mundo quer viver, isso é um fato. Isso realmente é maravilhoso porque a vida é um dom de Deus, Deus nos deu a vida e nós temos que procurar viver ela da melhor forma possível, viver até o momento que Deus planejou para nós. Nós não temos que banalizar a vida, mas quando a vida chegar ao fim, ali não é um fim. É um novo começo, porque nós iremos ressuscitar quando Jesus voltar. No arrebatamento da igreja, os mortos irão ressuscitar e os que estiverem vivos serão transformados. Já os ímpios não ressuscitarão na mesma circunstância. Eles não vão ressuscitar no arrebatamento da igreja. A vez deles será após o milênio, no advento do julgamento final. Na aula anterior nós falamos sobre o milênio,
Espero que você tenha estudado, aprendido aí sobre o milênio, né? E no final do milênio, quando for ali para o juízo final, é que Deus vai ressuscitar os ímpios. Fala assim o texto de Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, os livros, né, quando a gente fala de livro na Bíblia, a gente está falando de algo que está registrado, está guardado lá. Tudo que nós fizermos aqui está registrado. Tá? O nosso nome dos salvos, né, no caso o nome dos salvos, está registrado que no livro da vida. Por essa razão, para nós, a doutrina da ressurreição é extremamente maravilhosa. Então, o crente ele tem que, né, crer nessa doutrina, ele tem que ensinar essa doutrina, ele tem que ler passagens que falam dessa doutrina e meditar nessas passagens e viver na esperança da ressurreição, caso, quando Jesus voltar. Né? Se, por exemplo, você fala assim, será que Jesus vai voltar e eu vou estar vivo? Eu não sei. Tá? A gente não sabe, eu não sei se eu vou estar vivo. Jesus pode voltar daqui a pouco? Pode, mas ele pode voltar daqui 100 anos, 200 anos. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Isso é um fato. Estamos vivendo os últimos dias? Sim, estamos vivendo os últimos dias. Mas nós não sabemos. Então essa ideia, né, de nós não sabermos é para nós estarmos sempre preparados e vivendo sempre na expectativa do arrebatamento ou da ressurreição para nós. Pois se morrermos ou sobrevivermos até a volta de Cristo, estaremos com o Senhor. Isso é que importa, tá? Se você morre ou não, quando Jesus voltar, o importante é que nós estaremos com o Senhor. 1.3. Qualidade dos corpos ressurretos. Os crentes de Corinto estavam debatendo a respeito da qualidade dos corpos que serão ressuscitados, tá? E talvez tinha uma dúvida ali, e realmente tem muita especulação até hoje sobre esses temas, né? Esses temas aqui. Quando eu falo esses temas assim, arrebatamento, milênio, ressurreição, todos os temas escatológicos têm muita especulação. Eles imaginavam erroneamente que seriam ressuscitados da mesma maneira que quando estavam vivos. 1 Coríntios 15:35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Não tinha aquele debate, eu que tenho uma deficiência, quando eu ressuscitar eu terei uma deficiência também. Eu que sou velho, quando eu ressuscitar eu vou ressuscitar velho. Eu que sou novo, vou ressuscitar novo. Então tinha muito debate nesse sentido. As pessoas debatiam, ficavam querendo saber como que seria esse corpo, esse novo corpo. No entanto, Paulo, através de uma analogia, ele responde a essa questão. Ele fala assim, ele faz uma referência a uma semente que, ao morrer, renasce com alguma identidade antiga, mas com corpo novo. A 1 Coríntios 15, 36 e 38, Paulo usa a analogia da semente. E isso nos indica alguns elementos essenciais sobre a questão da ressurreição. Uma semente, se você planta uma semente de manga, nasce uma mangueira, não vai nascer um abacateiro. Tá? Não vai nascer algo diferente do que você plantou. Então nasce da mesma espécie ali, que você, né, pegou a semente. A semente é algo que está morto, a semente ela morre, né? Ela morre para nascer. Então ela está morta, ela nasce, brota algo novo. Mas assim, nasce algo da mesma espécie, mas novo, renovado. Então Paulo traz esse ensino para mostrar como que é a ressurreição. Ele fala assim que o corpo, né, quando morre, é enterrado ali, é sepultado, representa uma semente, mas que quando ele ressuscitar, representa o quê? Que vai nascer algo novo, continua a mesma essência. Você, quando ressuscitar, caso você morra, né, ninguém quer morrer, né, mas vamos supor que, vou colocar aqui eu, né, vamos supor que eu morro, né, morri, tá. Quando eu ressuscitar, né, ali vai ser o Herberson que vai ressuscitar, né, só que num corpo glorioso, um corpo diferenciado. Esse é o ensino que Paulo traz. Ressurgiremos física e literalmente, mas esse novo corpo será compatível com a nova realidade que viveremos. Essa ressurreição não é ressurreição espiritual, não, é uma ressurreição física, é literal. Nós entendemos, de acordo com as Escrituras, que nós vamos ressuscitar num corpo, um corpo físico, mas um corpo novo de acordo com a nova realidade. Uma existência sem pecados que suporta a presença de Cristo. Então nós não teremos a natureza pecaminosa, muito provavelmente nós seremos renovados, não sei com que idade iremos ressuscitar, nós não temos uma revelação disso na Bíblia, mas será algo renovado. A ideia também de doença não vai acontecer nesse novo corpo,
envelhecimento, fraqueza, nada disso vai ter nesse novo corpo. Viveremos eternamente nesse corpo, ele não vai enfraquecer, ele não vai envelhecer e ele suportará a presença do Todo-Poderoso. Temos o padrão desse novo corpo em Cristo ressurreto, que apesar de ter elementos palpáveis, que Jesus ressuscitou e poderiam tocar nele, meio que ele desobedecia às leis da física. Temos duas passagens que confirmam isso. Lucas 24:31 fala assim, ó, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Nessa passagem de Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, que encontram um desconhecido, esse desconhecido é Jesus, eles não reconhecem que é Jesus por algum motivo, Jesus explica as escrituras para eles, vão lá na casa desses discípulos, Jesus vai lá, no partir do pão, eles enxergam que é Cristo e Cristo desaparece. Tá? A Bíblia não dá detalhes. Como foi esse desaparecimento? Será que Jesus levantou e simplesmente saiu correndo? Jesus aproveitou que eles estavam desatentos e sumiu ali? Tem algumas pessoas que pensam assim, mas dá a entender aqui a passagem que parece que foi algo meio sobrenatural mesmo. Ele estava ali, de repente ele sumiu na frente dos olhos deles. Vamos lá, João 20:19, fala assim, ó, ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Aqui, se a porta estava trancada com medo dos judeus, é porque ela estava trancada por dentro e não por fora. Tá? Como é que eles vão se trancar com medo e vai se trancar por fora e não por dentro, sendo que a porta poderia, né, abrir por fora? E aí? Eles estavam não faz muito sentido. Então dá a entender que eles estavam trancados por dentro. E Jesus entra, mesmo assim. Jesus atravessou a parede? Parece que foi. Ou Jesus arrebentou a porta? Não sei. O texto não vai dizer. Mas diz que Jesus entrou. Então eu fico assim, a minha interpretação é que ele entrou de forma sobrenatural. Ele entrou realmente de forma sobrenatural naquele local. Obviamente não seremos iguais a Cristo, mas teremos um corpo semelhante ao dele. Filipenses 3:20 e 21 diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Tá? Então o texto fala que é semelhante ao corpo de Cristo. Não sabemos exatamente como, mas é semelhante. A gente tem alguns indícios, depois da ressurreição de Jesus, de como era o corpo de Cristo, mas não sabemos detalhes sobre esse corpo. A questão das marcas do corpo de Cristo, eu acredito que ele deixou essas marcas para mostrar, para provar ali para os discípulos, né, que é essa questão das marcas, mas eu penso assim, que na nossa ressurreição, se alguém tiver alguma deficiência, não vai ter mais. É uma interpretação minha dessas passagens, né, de um corpo glorioso, um corpo realmente sem pecado, sem nenhum problema, sem nenhum defeito. Então, né, não vai ter doença, não vai ter nenhuma deficiência física semelhante ao corpo de Cristo. Já os ímpios ressuscitarão também pelo poder de Cristo, né, só que agora não com corpos glorificados, mas com vergonha e desprezo, compatíveis com a realidade da punição eterna. Então, eles serão ressuscitados para serem punidos. A Bíblia não nos fornece tantos detalhes, mas sabemos que será uma ressurreição vergonhosa. Daniel 12:2 fala, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Então, os ímpios irão ressuscitar, mas não será um corpo glorioso e será uma ressurreição vergonhosa, para a condenação. E é aí que a gente entra agora no juízo final, tópico 2. Então, como eu falei no começo, a lição vai tratar dos dois assuntos, a ressurreição e o juízo final. Então, vamos entrar agora no juízo final. 2.1, o juiz. A partir desse momento, estudaremos a respeito do juízo final. Esse evento escatológico é extremamente importante, pois aqui serão retificadas todas as coisas e a justiça será plenamente imputada. Aqui é a questão da justiça que eu falei no começo, um Deus que não é justo, um Deus que não pune o pecador, um Deus que não pune o ímpio, um Deus que não pune aquela pessoa cruel, que matou, que roubou, que estuprou, um Deus que não pune aquela pessoa que mentiu, que enganou, que fez outros sofrerem, um Deus que não pune nenhum tipo de atitude errada. Que Deus é esse?
Que Deus que simplesmente passa um pano em tudo isso, ou que ignora. Como dizem aí algumas religiões, algumas seitas, as pessoas serão aniquiladas, elas deixarão de existir, tá? Simplesmente deixarão de existir. Tem a aniquilação da alma. Tem no caso do Testemunho de Jeová fala isso, e os adventistas também. É muito estranho isso, porque como que alguém passa por essa terra, pratica todo tipo de maldade e simplesmente é aniquilado? Não faz muito sentido. A pessoa tem que pagar por aquilo que ela fez, e é a punição aqui que ela vai receber de Deus. Tá? Então, é onde a justiça de Deus realmente vai acontecer sobre aqueles que, né, pecaram, praticaram todo tipo de maldade. O conceito de um juízo final está em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento, Eclesiastes 12:14, fala assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então não interessa o que você fez, você vai passar por esse juízo. Quanto no Novo Testamento, né? Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Mateus 12:36. Então aqui Jesus ensinando sobre a questão do juízo, falando que tudo que a gente falar, toda palavra inútil, tudo que a gente proferir ou praticar vai ser julgado no juízo final. No texto de Apocalipse 20:11, o apóstolo João nos revela uma visão de um trono. Depois vi um trono branco, e aquele que nele estava assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. A imagem de trono é muito comum na Bíblia e dá a ideia de que quem está assentado sobre ele tem autoridade e poder. Tá? Essa questão do trono, em toda a Bíblia traz a ideia de autoridade. O livro de Apocalipse cita trono, se não me engano, 46 vezes, a grande maioria falando para Deus Pai ou Deus Filho, né? Então a gente tem aí a questão do trono, apresentando a ideia de autoridade e poder. Então quem está assentado no trono tem autoridade para julgar, né? Mas quem é que vai estar assentado nesse trono? A princípio, Deus é este juiz. Hebreus 12:23 fala: vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Mas o poder de julgamento é entregue a Cristo. Temos várias passagens bíblicas que confirmam que Cristo é juiz, e nós temos aqui a passagem de João 5:22 e 23, que eu vou ler aqui. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. A gente tem essa passagem aqui que confirma Jesus como o nosso juiz, né? O nosso não, é o nosso juiz, claro, mas o juiz ali do juízo final também. Então a gente observa o seguinte, que Jesus é o nosso juiz, o nosso advogado e o nosso mediador. Temos passagens bíblicas que confirmam isso aqui, né? Como juiz, ele julga todas as causas, como advogado, ele nos defende do acusador, e como mediador, ele vai aí mediar entre o homem e Deus. Então é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote, como diz ali em Hebreus, né, a carta aos Hebreus fala que Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Paulo em suas cartas apresenta ele como mediador. Então nós temos aqui Jesus aí de forma completa agindo, né, na humanidade como um todo, tá? Jesus, ele executa o plano de salvação, mas ele também age de forma completa, plena, como juiz, advogado e mediador, aí, de acordo com as Escrituras. Ele julgará com retidão e justiça, pois tem toda sabedoria. Colossenses 2:3 fala, ó, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus, ele é o dono de todo conhecimento, somente ele. E por causa disso, ele vai executar a sua justiça, o seu juízo ali, com sabedoria. Sobre o que este juiz tem autoridade, né? Sobre o que ele tem autoridade. O texto de Apocalipse 20:11 nos revela que a terra e o céu fugiram da sua presença. Isso aqui é uma revelação de que ele é soberano sobre toda a criação, tá? A terra e o céu fogem da sua presença. A gente vai falar mais na frente da questão do novo céus e nova terra. A gente vai debater sobre isso, porque alguns estudiosos defendem que o antigo céu e a antiga terra serão renovados.
Outros dizem que eles serão completamente destruídos, aniquilados, e Deus vai fazer novo mesmo. Então a gente tem essas duas ideias. Então aqui, essa passagem pode sim trazer uma luz sobre isso, mas fala que fugiu. Pode ser também uma figura de linguagem para dizer que ele tem autoridade, soberania sobre toda a criação. De toda forma, é isso que a gente observa aqui. 2.2. O que será levado em conta no julgamento? O que será levado em conta no juízo final é a responsabilidade individual. Cada um deve estar ciente da sua condição e de suas atitudes, pois Jesus Cristo, através de seu sacrifício vicário na cruz, oferece salvação a todos. Então Jesus morre na cruz do Calvário e oferece-lhe salvação. O que é a salvação em Cristo? É o juízo de Deus sendo executado. O juízo de Deus é executado em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus paga o preço que nós deveríamos pagar. Ele sofre o juízo divino. No entanto, nem todo mundo crê. Muitos não aceitarão, e isso os condenará. Os ímpios serão condenados por causa dos seus pecados, mas também serão condenados porque eles não aceitaram a solução para o perdão dos pecados. Quando eles recusam a Cristo, eles estão falando assim: eu não quero esta solução que Deus está me dando. Tá? Deus está me dando de graça a solução para o pecado e eu não quero essa solução. Eu quero receber o juízo. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, reconhece Jesus como Salvador, ele fala assim, é a mesma coisa que ele fala assim: Deus, eu não quero receber esse juízo sobre a minha vida, então, como o Senhor já lançou o juízo sobre Jesus, eu vou crer em Jesus. E isso é a justificação pela fé. Porque ali na justificação pela fé, quando a gente crê em Jesus, os nossos pecados são lançados sobre Cristo e Cristo paga o preço. E como ele paga o preço do pecado, aí nós recebemos uma vida justa. A vida de justiça de Cristo é imputada em nós. Então nós somos justificados pela fé porque ele recebe a ira divina. Agora, quando a pessoa recusa Cristo, ela recusa esse sacrifício, recusa no caso, o juízo que foi derramado sobre Cristo, e aí ela fala que quer o juízo sobre ela. Aí por isso que essa pessoa vai ser condenada, porque ela é uma pecadora e vai receber o juízo divino. Será levado em consideração o nível de revelação ao qual cada um foi exposto. Voltando aqui mais um pouco, quero reforçar isso aqui, que quem está em Cristo não passará pelo juízo final. Tá? Quem foi salvo em Cristo Jesus está livre da condenação eterna, não passa pelo juízo final. Então só vai passar pelo juízo final quem, no caso, não aceitar o sacrifício de Cristo. Tá, voltando aqui, essa questão do nível de revelação é algo bem complicadinho. Algumas pessoas discordam, mas vamos lá. Alguns recebem uma revelação mais baixa. Nesse caso, é aquele que, no caso, que conhece o Criador através da criação. Tá? No caso, Deus se revela, Romanos 1:19-20 fala isso, que Deus se revela ao ser humano através da criação. Então Deus revelou-se através da criação. Só que essa revelação através da criação, ela em si não salva. Não temos nenhum texto bíblico que fala da salvação através da natureza, da pessoa reconhecer Deus através da natureza. A gente não tem esse tipo de base bíblica para dizer que a revelação da natureza salva. A base bíblica para a salvação é que a salvação é somente em Cristo Jesus. Só será salvo quem crê em Jesus como Salvador. Não tem outro nome, não tem outro meio para se salvar. Não existe solução para o pecado que não seja em Cristo Jesus. Esse é o ensinamento bíblico, é o que nós temos nas Escrituras. Então ninguém vai ser salvo por outro meio. Se Deus resolveu salvar alguém por outro meio que não seja através de Cristo, isso aí é com ele. Tá? É obra dele que ele vai fazer lá, executar sozinho de acordo com a vontade dele, a soberania dele, e nós não temos essa revelação. A revelação que nós temos na Bíblia é que a salvação acontece somente por meio de Cristo. Então, neste caso, essas pessoas que não ouviram o Evangelho, elas serão condenadas porque elas não tiveram acesso ao Evangelho, mas elas não irão sofrer tanto assim, terá um rigor menor para elas. A gente tira isso da passagem de João 10, 14, de 10 a 14,
que ele fala, que Jesus fala das cidades que recusaram o evangelho, né? Ai de ti, Corazim, acho que Betsaida, ele cita 2 cidades, compara com Sodoma e Gomorra, né? Vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti, ou seja, aquelas cidades que não tiveram acesso ao evangelho, elas serão, no caso, as pessoas lá serão punidas, elas serão condenadas, mas não sofrerão tanto quanto vocês que receberam a mensagem do evangelho. Tá? Eu vou só reforçar aqui essa passagem, essa questão aqui. Nós estamos falando de pessoas que não tiveram acesso ao evangelho, tá? Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho. Essas pessoas também são pecadoras. Essas pessoas têm a natureza pecaminosa, essas pessoas erraram. A Bíblia vai dizer ali em Romanos capítulo 3, do versículo, se não me engano, do versículo 18 em diante, do versículo 11 ao versículo 18, o capítulo 3 de Romanos, basicamente isso, onde ele fala que não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Então a Bíblia vai deixar bem claro que ninguém é santo, ninguém é justo, todos são pecadores. Dessa forma, todos merecem a condenação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a conclusão que Paulo chega ali em Romanos capítulo 3. Tá? Todos pecaram e destituídos estão, ou seja, estão condenados. Por esse motivo, a pessoa que está longe e não ouve o evangelho, se ela não teve acesso ao evangelho, ela vai ser condenada por causa do seu pecado. Ela vai ser condenada, mas isso é injusto. Não, não é injusto, porque a pessoa está sendo condenada porque ela errou, ela falhou, ela pecou. Tá? Então Deus não vai condenar ninguém por nada, tá? Condena por causa do pecado. Agora, nós que recebemos a palavra do evangelho e cremos, por isso que é graça, é favor não merecido. Nós não merecemos, mas de alguma forma chegou a nós e só nos resta agradecer a Ele. Agora tem um problema aí para aquele que ouviu o Evangelho, teve a revelação completa do Evangelho e não quis crer. Tá? Esse que teve acesso ao Evangelho e não quis crer, ele também vai ser condenado. Só que ele vai sofrer muito mais. De acordo com essa passagem de Lucas 10, de 10 a 14, ele vai ter um sofrimento maior. É claro que o tempo aqui não nos permite tratar desse tema por completo, mas tem um livro de teologia sistemática que fala desse tema, que é o do N. Gruden, o teologia sistemática do N. Gruden, e teologia sistemática também do Millard Erickson. Eles dois tratam dessa questão dos níveis de sofrimento. Aquela pessoa que pecou mais, que praticou muito mais obras ruins e malvadas aqui na Terra, essas pessoas com certeza elas sofrerão mais, e tem várias passagens bíblicas que confirmam isso. Conseguimos enxergar esta relação em Tiago 3,1, onde nos é revelado que os mestres serão cobrados com mais rigor. Tá? Tiago 3,1 fala assim, fala lá, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Vale ressaltar que essa passagem é um pouquinho complicada, os teólogos divergem na sua interpretação aqui. Alguns falam que ela se refere a um julgamento terreno mesmo, uma cobrança terrena. Outros falam de uma cobrança lá na vida eterna, mas com relação aos galardões, né, não a condenação. E outros já levam para um nível mais profundo, que é relacionado à condenação, aqueles que foram mestres e não ensinaram da forma correta e desviaram do caminho do Senhor, serão julgados com mais rigor. Tá? Mas querendo ou não, essa passagem ela dá a entender também que existe sim um nível mais pesado de Deus em relação a algumas atitudes, algumas ações. Tá? Tem níveis sim de cobrança divina, tanto para a condenação quanto para uma recompensa também, que a gente falou em aulas anteriores, nós falamos dos galardões, tá? Então tratamos também um pouco desse tema. Será levado em conta as obras, isso aqui no juízo final, né? O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então Apocalipse 20:13 deixa bem claro que eles serão julgados pelas práticas erradas e pecaminosas que eles fizeram. Tá? Tem gente por aí que diz que a condenação só acontece porque a pessoa recusou a Cristo. Tudo bem, se a pessoa recusou a Cristo, significa que ela quer permanecer no pecado. Mas a condenação é por causa do pecado. De acordo com o que está em Apocalipse aqui, julgado de acordo com o que tinha feito, seja as suas obras pecaminosas. A ideia é que quanto mais perverso o indivíduo for aqui na terra, mais punição este receberá, pois as suas obras foram más. Tá? Então eles serão punidos de acordo com as suas obras más pecaminosas. O propósito do julgamento, 2.3 aí.
Inicialmente, é importante salientar que os justos que permanecerem vivos após o milênio estarão no julgamento final. Olha só, eu falei no início que aqueles que foram arrebatados, no caso a igreja que foi arrebatada, ela não passa pelo juízo final. Ela vai passar pelo tribunal de Cristo, que é de recompensa. Mas juízo final, não, né? O trono branco, não. Mas teve aquelas pessoas que ficaram vivas no final da grande tribulação e que entraram no milênio com corpos naturais. Essas pessoas, elas são salvas, mas não passaram por nenhum tipo de julgamento ainda, nenhum tipo de tribunal de Cristo, nada ainda aconteceu com elas. No final do milênio, a gente entende que essas pessoas vão, a quem morreu ali, vão ressuscitar, né, os salvos, subentende-se que no milênio morre. Alguns concordam com isso, outros discordam disso. A gente não sabe, não tem um consenso, mas levando em consideração que alguns morrerão no milênio, alguns salvos, eles irão ressuscitar ali também no final do milênio, mas não é para condenação. Tá? E quem chegar no final do milênio com corpo natural vai ser também ali transformado para um corpo glorioso. A gente não tem essa revelação por completo nas Escrituras, mas fica subentendido que só vai herdar mesmo a vida eterna com um corpo glorioso. Então todos terão um corpo glorioso, mas eles não passaram por nenhum tipo de julgamento, nada. Então eles estarão no juízo final, mas não para a condenação. Por quê? Qual é a base bíblica para isso? Aqui fala do livro da vida, tá? Eles estarão lá somente para receber uma sentença da vida eterna com Cristo. E vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Então, Apocalipse 20:12 fala de livros e fala do livro da vida. O que é o livro da vida? Tá? O livro da vida é onde está registrado ali o nome daqueles que são salvos. Então, o livro da vida representa isso, representa o registro de todos aqueles que são salvos. Então, será apresentado ali o nome daqueles que são salvos, né, no juízo final, mas não, no caso aqui, para a igreja que já foi arrebatada, mas para esses crentes que ficaram ali vivos depois da grande tribulação e participaram do milênio. Já para os ímpios, também não será um julgamento no sentido de provas e contraprovas, réus, júris ou advogados, como alguns pensam, né? Vai ter um advogado lá, uma defesa, um advogado de acusação e e o júri. Não é isso, tá? Não é isso. Será uma declaração do Senhor Jesus Cristo da vergonhosa verdade da qual o ser humano se encontra. Tá? Simplesmente uma palavra de condenação por tudo aquilo que eles praticaram. Não será um julgamento onde vai ter uma defesa, uma acusação e tal. Não é isso, mas uma declaração ali já definitiva da condenação deles. Será, como mencionamos anteriormente, uma ressurreição para a vergonha eterna. Não é uma ressurreição para a glória, nem para a defesa de nada, mais para a vergonha eterna. Outro propósito do julgamento é a glorificação do Senhor, pois será demonstrado todo o seu poder, tanto na terra quanto no céu. Então todo o poder de Deus vai ser demonstrado ali e Deus será glorificado no juízo final. Amém? Então a gente chega aqui no final da aula. Espero que você tenha aí compreendido bem esse assunto. A nossa conclusão diz assim: nesta lição aprendemos sobre a importância da ressurreição dos corpos para a fé cristã. Esta doutrina se coloca como um dos pilares do Evangelho, pois é na ressurreição que receberemos os corpos glorificados para estarmos juntamente com Cristo para sempre. E esta é uma das qualidades deste corpo, a compatibilidade com a realidade celeste, que viveremos na glória. Ou seja, nós iremos ressuscitar um corpo glorioso, e este corpo glorioso ele é diferenciado. Né? Ele vai nos permitir viver eternamente com Cristo, suportando a sua presença, a sua glória. Esse corpo nunca vai envelhecer e será um corpo perfeito. É uma doutrina muito importante para a fé cristã. Aprendemos também que haverá um julgamento final, onde o grande e justo juiz, Cristo, declarará vida eterna para os salvos e sentenciará os ímpios ao castigo eterno, demonstrando de uma vez por todas a sua grandeza, poder e justiça. Então, só uma explicação aqui, essa questão de que no juízo final Deus declara a vida eterna para os salvos, é porque assim, tem aqueles salvos, como eu falei, da grande tribulação, a gente explicou aqui, que sobreviveram ali no milênio,
né, eles vão estar lá, vão receber uma declaração de vida eterna, mas também eu penso assim, que é a partir dali que vai ser uma declaração também, assim, de fim de todas as oportunidades. Findou tudo, tá? Findou, é a partir de agora. Quem é salvo está aqui, já ressuscitou, está com o corpo glorioso e eternamente na glória. Quem não é salvo vai ser condenado eternamente no sofrimento. Acabou, tá? Acabou. É uma declaração definitiva. O juízo final vai marcar essa declaração definitiva de tudo isso. Amém? Então a gente chega aqui na conclusão. Espero que você tenha gostado da aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na sua igreja. Eu agradeço a sua participação aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Compartilhe esse conteúdo com outros professores da IBD e com pessoas que querem aprender sobre esse assunto. A paz do Senhor. Até a próxima aula.